Você já ouviu falar do Homem da Capa Preta? Talvez ache que seja só mais uma lenda urbana de Teresina, mas e se eu te dissesse que ele foi visto recentemente em frente a um hospital, às 3h17 da manhã? E se câmeras de segurança tivessem captado a silhueta? Essa história não é só um conto, é um aviso. Um relato sombrio sobre solidão, culpa e uma entidade que caminha nas madrugadas atrás de quem carrega algo não resolvido. Hoje você vai entender por que ninguém que o viu de verdade voltou a ser o mesmo. Teresina é uma cidade quente, mas não é só o calor que pesa. Durante o dia, tudo parece vivo demais. Buzinas, feiras, rádios ligados, crianças correndo em becos apertados. As calçadas fervem e até as sombras suam. Mas quando o sol finalmente desce, quando o céu se apaga num laranja sujo e os ventiladores voltam a girar como sentinelas cansadas, a cidade muda. O calor dá lugar ao silêncio. E o silêncio dá espaço para o que ninguém quer escutar. Não sei te dizer exatamente quando Teresina começou a me parecer outra coisa depois das 2 da manhã. Talvez tenha sido depois de perder o sono, ou depois de começar a andar demais, sozinho pelas ruas do Centro Velho. Aquele pedaço esquecido entre o Rio Poti e as lojas com placas desbotadas, onde tudo parece prestes a sumir. A cidade que todo mundo conhece vai dormir por volta da meia-noite. Mas a outra cidade, que ninguém comenta, acorda depois disso. Você não vê de cara. Não tem gritos, não tem alarme. Tem só um incômodo leve, como se alguém te observasse de longe. E quando você olha, não tem ninguém, mas tem. Você sente. Não é delírio, é uma presença. Tem coisa em Teresina que só aparece quando a cidade para de falar. E entre todas essas presenças que espreitam nas frestas do centro antigo, existe uma que ninguém ousa encarar de frente. Um vulto, um homem, ou o que restou dele. O Homem da Capa Preta. Ele não corre, ele não grita, ele simplesmente já aparece. E quem o vê nunca esquece, mesmo que tente, porque não é a visão que te marca. É o silêncio que vem depois. Foi numa madrugada qualquer, num bar quase vazio perto da ponte estaiada, que ouvi falar dele pela primeira vez. Eu estava com um amigo de infância, daqueles que conhecem os bastidores sujos da cidade, os becos onde a luz não entra, os nomes que ninguém escreve. Ele falava alto, rindo de alguma lembrança tola, quando de repente mudou o tom. A voz baixou, os olhos desviaram. Tu ainda anda a pé de madrugada por aí, é? Ele perguntou sem sorrir. Respondi que sim. Disse que gostava do silêncio da noite, que era quando pensava melhor. Ele me olhou por alguns segundos, depois soltou uma frase que ficou na minha cabeça feito ferrugem. Então, uma hora tu vai cruzar com ele. Com o Homem da Capa Preta. De início achei que era só folclore, piada de bêbado. Ele até riu logo depois como se fosse brincadeira. Mas tinha algo na forma como ele segurava o copo, na rigidez do rosto, no leve tremor da mão quando acendeu o cigarro. Não era só uma lenda, era um aviso, disfarçado de piada. Perguntei quem era esse homem. Ele deu de ombros. Dizem que aparece nas ruas velhas, do centro até a Frei Serafim, mas só para quem anda sozinho. E o que ele faz? Meu amigo respirou fundo, como quem repensa se devia continuar. Ele não faz, ele mostra. Fiquei em silêncio, tentando entender. Mostra o quê? A resposta veio seca, fria, como um soco de palavras simples. O que tu perdeu. Depois disso, ele não falou mais. Nem eu. Mas algo mudou naquela noite. Na volta para casa, peguei um caminho diferente. Desci pela rua da igreja antiga e, confesso, pela primeira vez senti medo do que não podia ver. E aí começou. Porque o que parece invenção, às vezes só precisa de uma noite certa, uma rua errada e um olhar solitário para acontecer. Depois daquela noite, alguma coisa em mim começou a mudar. Eu ainda caminhava pelas madrugadas, mas agora era diferente. Antes eu andava por distração, por tédio, por fuga.
Agora, eu andava por necessidade. Era como se algo me chamasse para fora. Como se as ruas me convidassem a escutar o que o mundo tentava esconder no silêncio. E foi aí que comecei a perceber os detalhes. Coisas pequenas que durante o dia ninguém vê. Um carro estacionado com o motor ligado por horas. Luzes, piscando num prédio abandonado que ninguém mais mora. Uma janela do terceiro andar que sempre fecha sozinha, mesmo sem vento. Mas o que mais me incomodava era o som. Não era bem um som, era a ausência dele. Era quando tudo ficava quieto demais. Nem grilo, nem vento, nenhum latido distante. Era nesse silêncio que ele começava a se insinuar. Numa sombra que parecia comprida demais. Num reflexo escuro onde não devia haver vidro. Num vulto preto cruzando a calçada do outro lado da rua, onde antes não havia ninguém. E o mais estranho é que, no fundo, uma parte de mim queria ver. Queria entender. Era como se a cidade escondesse um segredo antigo, algo que só se revela para quem caminha sozinho, e de madrugada. E então comecei a ouvir os relatos, motoristas de aplicativo que desistiram de correr à noite depois de ver alguém parado no meio da Frei Serafim. Vigilantes que pediram transferência depois de encontrarem um homem parado no corredor e que, ao se aproximarem, simplesmente desapareceram. Gente que nunca mais foi a mesma. Todos diziam o mesmo. Ele não corre, não fala, só aparece e te encara. E, se você encarar de volta, ele mostra. Mostra algo que estava enterrado dentro de você. Algo que você passou a vida tentando esquecer. Era uma madrugada quente, mas com aquele vento estranho que sopra de baixo para cima, como se a cidade respirasse por baixo do chão. Eu vinha da casa de um colega, perto do centro antigo de Teresina. A rua estava vazia, como sempre àquela hora, e eu já conhecia bem aquele trajeto, mas algo estava diferente naquela noite. Não sei explicar. É como se os postes de luz que sempre iluminavam meu caminho decidissem se calar. O primeiro apagou de repente, depois outro, e mais outro. E então, entre os últimos dois que ainda resistiam, eu ouvi, parado, imóvel. No centro do breu, era um homem, ou pelo menos parecia, alto, magro, encapuzado ou encapado, eu não sei. A capa negra descia até os tornozelos, mas o que mais me chamou a atenção foi o fato de ele não piscar. Ele estava parado no meio da rua, com os braços caídos ao lado do corpo, como se estivesse esperando alguma coisa, ou alguém. Tentei me convencer de que era apenas um morador de rua, um bêbado, um homem qualquer, mas então percebi um detalhe que congelou meu sangue. O chão ao redor dele não refletia luz. Mesmo com os postes ainda acesos nas extremidades, não havia sombra, como se a própria escuridão saísse dele. Meu instinto disse para correr, mas minhas pernas não obedeciam. Eu só conseguia olhar, pois quando ele virou o rosto, devagar, como quem ouve um sussurro distante, e me encarou. Não vi olhos, não vi boca, vi um vazio, um buraco onde um rosto deveria estar. E nesse instante, todos os postes da rua se apagaram. De repente eu estava sozinho, na escuridão total, com a sensação física quase palpável de que algo se aproximava, mas não com passos, com intenção. Fechei os olhos. Quando os abri, os postes estavam acesos novamente. Mas ele não estava mais lá. Ou estava, só que em outro lugar. Porque desde aquele dia, mesmo sob o sol, mesmo entre pessoas, eu sinto que ele ainda me observa. Depois do meu primeiro encontro com o homem da capa preta, eu soube que não podia fingir que aquilo não tinha acontecido.
Passei os dias seguintes em bibliotecas, arquivos antigos, fóruns esquecidos da internet. Mas foi numa barbearia do bairro, ilhotas com cheiro de loção antiga e jornal amarelado, que encontrei a primeira pista. Um senhor de mais de 80 anos, calado, daqueles que não falam nem quando o corte está errado, ouviu sem interromper enquanto eu contava por alto o que vi. Ele não sorriu, não achou exagero. Apenas tirou do bolso do jaleco um pequeno envelope de papel pardo, já desfeito nas bordas. Dentro, uma recorte de jornal de 1971. A manchete dizia: Homem de preto é visto rondando paradas de ônibus vazias. Nas madrugadas, 2 desaparecidos. A matéria era curta, sem foto, sem investigação. Mas o mais curioso não era o conteúdo. Era o carimbo vermelho sobre o recorte. Arquivo. Não republicar. Foi aí que percebi. Aquilo não era novo. A figura já era conhecida, ou pelo menos evitada. Voltei ao centro da cidade. Comecei a conversar com porteiros, vendedores noturnos, vigias. Eles sempre desviavam o olhar. Uns mudavam de assunto, outros apenas balançavam a cabeça. Até que um me disse: esse aí é melhor deixar quieto. Ele só aparece para quem está procurando. Ou para quem está vazio demais. Vazio demais. Essa frase ficou martelando na minha cabeça por dias. Como se ele se alimentasse disso. Do buraco dentro de cada um. Daquelas partes que a gente não mostra, nem quando está chorando. Havia algo não dito. Algo antigo. Um pacto de silêncio coletivo onde todos sabiam, mas ninguém contava. E quem falava, ou sumia, ou enlouquecia devagar. Como o homem que morava perto da ponte estaiada. Dizem que ele passou a dormir só de dia, porque à noite a capa preta batia na janela do quarto. Mesmo no quarto andar, ele tentou avisar, tentou filmar. Sumiu 3 dias depois, no relatório policial. Desaparecimento voluntário. Mas o prédio todo sabe. Ele viu demais. Depois de semanas investigando, percebi um padrão entre os relatos, mesmo os mais vagos. O homem da capa preta nunca aparecia aleatoriamente. Nunca era visto por multidões. Nunca diante de olhos ocupados demais. Ele só surgia para pessoas partidas, viúvos, solitários, recém-divorciados, jovens abandonados pelos pais, trabalhadores em depressão silenciosa, pessoas à beira de algo. Não necessariamente da morte, mas de um tipo pior, a desistência emocional. Um psicólogo aposentado que um dia atendeu um desses visitados, me disse algo que eu nunca esqueci. Ele aparece como reflexo, como sombra do que sobra quando a alma apaga a luz. Aquilo me acertou como uma confissão, porque desde aquela primeira noite eu não dormia direito. Não porque tinha medo, mas porque esperava que ele voltasse. E isso dizia mais sobre mim do que sobre ele. A teoria ganhou força quando entrei num fórum antigo de aparições urbanas. Lá, um usuário anônimo postou: o homem da capa preta é atraído por vazios. Ele preenche aquilo que você não conseguiu encarar. Ele não ataca, ele revela. O terror está no espelho, não na figura. Comecei a me perguntar: será que ele é real? Ou será apenas uma manifestação coletiva do que carregamos sem mostrar? Uma forma do inconsciente se vestir e sair caminhando pela cidade, de madrugada, indo atrás de quem não consegue mais se encontrar dentro de si mesmo? Talvez seja por isso que as câmeras não o captam, que os registros somem, que os relatos soem como delírio, porque ele não precisa existir do lado de fora. Ele mora em quem deixou de existir por dentro. Foi em uma madrugada de terça-feira. Um taxista veterano, conhecido entre os pontos da Frei Serafim, não voltou para casa. O nome dele era Eudes, 64 anos, 3 filhos, 40 anos de profissão. Nunca deixava o turno sem avisar. Às 3h12, ele atendeu a última corrida. Chamado feito de um número inexistente. Destino.
Avenida desativada próxima à curva do Hospital Getúlio Vargas. Ele nunca chegou. O carro foi encontrado 3 dias depois, com o motor ainda frio e o banco do motorista empurrado para trás, como se alguém tivesse saído rápido. Demais. Ou tivesse sumido enquanto dirigia. Mas o mais inquietante veio de uma câmera de segurança de um supermercado da região. A gravação era curta, sem áudio, preto e branco. Mostrava o carro do Eudes parado no semáforo. E por exatos 7 segundos uma figura se aproximando do vidro do passageiro. Alto, magro, de capa longa e escura. Nenhuma luz refletia seu rosto. Nem o farol do carro. Nem o poste acima. O mais perturbador é o momento em que Eudes vira o rosto. Ele olha fixamente para a figura. E em vez de reagir com susto ou medo, ele sorri. Um sorriso pequeno, melancólico. Como quem vê algo que esperava há muito tempo. Como quem reconhece uma parte esquecida de si mesmo. A câmera trava ali. Nos últimos frames, o carro começa a andar sozinho. Sem faróis, sem som, sem pressa. Nunca mais se ouviu falar de Eudes. A única coisa deixada para trás foi o som gravado por uma babá eletrônica no apartamento do andar de cima, onde morava uma mãe solteira com seu bebê recém-nascido. Às 3h44 da mesma madrugada, um chiado estranho invadiu o áudio. E no fundo, quase como um sussurro, uma frase em voz baixa. Ele estava vazio, mas agora eu preencho. O nome dela era a doutora Celina Monte, psicóloga com 2 décadas de atuação em Teresina. Respeitada, metódica, ateia convicta. Alguém que, nas próprias palavras, não aceitava o inexplicável como resposta. O que a fez mudar? Foi numa sexta-feira, último atendimento do dia. O paciente era um homem de 30 e poucos anos, que havia procurado ajuda por insônia, apatia e visões noturnas recorrentes. Celina relataria depois, no único áudio que deixou registrado antes de ser internada, que ele não era como os outros, não evitava o assunto. Ele queria falar sobre a figura. Ele dizia que o homem da capa preta o visitava quando ele pensava em desistir, que sentia a presença no teto do quarto, que às vezes via a capa antes mesmo de dormir. Até aí, Celina manteve o ceticismo clínico. Estava anotando como de costume. Mas no instante em que ela olhou para os olhos do paciente, olhos cansados, fundos, como se carregassem séculos de cansaço, ela travou. E ali, por um segundo eterno, ela viu. Não. Foi o homem. Foi a capa. Refletida no vidro escuro atrás do paciente, pairando como uma sombra que não pertencia à sala. Flutuando como se o ar tivesse forma. Ela conta no áudio que tentou manter a compostura, mas as luzes piscaram. O relógio parou e uma das plantas da sala secou diante dos seus olhos. O paciente sorriu e disse uma única frase antes de sair. Agora você entende. Ele escuta melhor quem já perdeu a fé. Na semana seguinte, Celina se internou por vontade própria, diagnosticada com episódio psicótico transitório. Nunca mais voltou a atender. Na ala psiquiátrica, ela passa os dias desenhando sempre a mesma coisa. Uma silhueta longa, escura, flutuando diante de uma porta entreaberta. Em setembro de 2018, a Rua Álvaro Mendes, uma das mais antigas do centro de Teresina, foi interditada repentinamente durante a madrugada, sem explicação, sem comunicado à imprensa, sem obras visíveis, apenas cavaletes enferrujados, fitas amarelas e um clima pesado, como se o concreto ali respirasse outro tipo de ar. Os comerciantes da região estranharam, mas ninguém ousou insistir muito. Um borracheiro que trabalhava próximo, seu Irã, relatou algo curioso a um repórter local, em áudio, que nunca foi ao ar. O que tinha lá não era buraco, moço. Era vazio. Tinha um ponto naquela calçada onde o som sumia. Você falava e a própria voz parecia se esconder. Naquela mesma semana,
Moradores notaram caminhões chegando à noite, sem logotipo, sem placas visíveis. Homens de uniforme escuro desciam e entravam em um sobrado antigo, abandonado desde 2003. Ninguém soube explicar o que faziam lá, mas o que vazou meses depois foi um boletim interno da Defesa Civil. Ocorrência 34B negada. Colapso estrutural relacionado à infiltração profunda não identificada. Anomalia acústica relatada por 3 agentes. Sensação de presença. Registro de perda de tempo subjetivo em 2 operacionais. Um trecho da rua permanece fechado até hoje. Oficialmente, o motivo é risco de desabamento. Mas há quem diga que, certa noite, algo foi visto saindo pela porta do sobrado. Algo alto, envolto em tecido escuro, que não emitia som ao caminhar. E foi a partir dessa data que o nome voltou a circular. O Homem da Capa Preta, não como lenda, mas como ocorrência. Ele tinha 11 anos. Morava com a avó no bairro Matinha, numa casa simples entre árvores retorcidas e postes de luz que falhavam depois da meia-noite. Era uma criança tímida, mas falante. Gostava de desenhar, escrever bilhetes para os vizinhos e observar o céu deitado no terraço. Até aquela noite, até ele ver. Segundo a avó, ele acordou gritando por volta das 3 da manhã, trêmulo, pálido, segurando com força um caderno velho. Não conseguia dizer o que havia acontecido. Só balançava a cabeça e apontava para a janela, como se alguém ainda estivesse ali. Levado ao hospital, não apresentava nenhum ferimento, apenas mudança comportamental severa. Não falou mais, não desenhou mais. Dias depois, os médicos tentaram realizar sessões de regressão leve. Numa delas, enquanto rabiscava automaticamente com giz, escreveu uma única frase: "Ele usa minha voz agora." A psiquiatra que o acompanhava abandonou o caso semanas depois, relatando distúrbios do sono e sensações de presença ao reler os relatos. Pediu transferência. O caderno que o menino segurava foi preservado. Em suas páginas, desenhos em carvão retratavam sempre o mesmo homem. Alto, sem rosto, capa preta arrastando no chão. Em todas as imagens, o homem estava ao lado de crianças dormindo. E mais uma coisa. Em cada página, o menino desenhou um relógio marcando o mesmo horário. 3:17. Hoje, ele está internado numa instituição para jovens em estado de mutismo seletivo. E o mais perturbador, toda madrugada, sem falhar uma única vez, ele se levanta da cama e escreve no chão do quarto a palavra "chegou". O hospital em questão ficava no centro de Teresina. Uma ala psiquiátrica modesta, com corredores estreitos e pintura descascada nas beiradas das portas. Era ali que o garoto, o mesmo do episódio anterior, estava internado. Até que, em Intucenses, uma noite chuvosa de novembro, as câmeras da ala infantil começaram a apresentar interferência. Às 3:16 da madrugada, os monitores congelaram por exatos 4 segundos. Na tela, os enfermeiros viram o corredor vazio. Mas quando o vídeo foi recuperado do servidor interno, com auxílio técnico da prefeitura, o que apareceu não estava nos registros anteriores. Frame a frame, puderam ver uma silhueta escura, masculina, parada à porta do quarto 204. O capuz parecia se fundir com o escuro da parede. O corpo não projetava sombra. E o mais estranho, nenhum sensor de movimento do corredor havia disparado. A figura permaneceu imóvel por exatos 53 segundos. Depois, sumiu. Não virou. Não andou. Apenas deixou de estar ali. O vídeo não vazou. Mas os funcionários falaram. Um deles, numa gravação anônima enviada ao site de notícias local, disse: "Aquilo não era gente. Eu trabalho aqui há 14 anos. Nunca vi alguém parar tanto tempo sem respirar. E o que me arrepiou mesmo foi quando fomos olhar dentro do quarto. O menino não estava mais dormindo. Estava em pé, olhando fixamente para o canto superior da parede onde não havia nada, apenas uma pequena mancha de mofo. Na mão segurava uma folha de papel arrancada do próprio caderno. Nela,
Um desenho simples, um homem de capa preta, um hospital e a palavra escrita 7 vezes. Chegou. Desde Dinsui, aquela noite a ala onde ele estava foi transferida e o quarto 204 nunca mais foi usado. Você pode achar que tudo isso é exagero. Histórias antigas, folclore de cidade, gente que vê o que quer ver ou o que não quer enfrentar. Mas o que você faria se, ao caminhar de volta para casa, no silêncio abafado de uma madrugada qualquer, ouvisse passos sincronizados atrás de você, não os seus, mas de alguém que imita o seu ritmo, com um leve atraso, como se estivesse tentando acompanhar? O homem da capa preta continua sendo avistado. E sempre no mesmo horário. 17. Como se aquele fosse o instante em que o tempo afrouxa, em que as brechas entre o mundo real e o outro lado se tornam mais tênues. Ele não corre, ele não fala, ele só observa. Mas quem o vê de verdade nunca mais é o mesmo. Não porque enlouquece, mas porque sente que algo se conectou com ele naquele instante. Algumas vítimas relatam depressões súbitas, outras insônia. Algumas simplesmente desaparecem dos lugares que costumavam frequentar. Mas todas têm algo em comum. Passam a andar mais devagar, evitam espelhos e nunca mais olham para trás quando andam à noite. Muitos acreditam que ele é apenas uma metáfora, uma personificação da solidão urbana, da culpa acumulada ou do passado que se recusa a ser enterrado. Mas e se não for? E se ele for um aviso de que certos erros, certas dores, certos pactos não morrem, apenas mudam de forma e continuam vagando, não para nos atacar, mas para lembrar de que a noite não é feita só de silêncio, mas de presenças, algumas que só aparecem quando você está sozinho o suficiente para notar.